Olá, eu sou o professor Kleber Rangel e hoje nós vamos falar das operações entre os números inteiros. Vamos começar pela adição. Para falar de adição, eu vou colocar um exemplo e a gente vai trabalhar em cima desse exemplo. Um mergulhador estava numa profundidade de 15 metros, ou seja, ele estava 15 metros abaixo do nível do mar. Após descer mais 5 metros, ou seja, ele vai descer 5 metros, ele alcançou uma profundidade de 20. É fácil você perceber, né? Tá nadando a 15 metros, mergulhou, mais 5 metros, chegou aos 20 metros negativo. Vamos observar isso na gravura. Lembrando que o nível do mar é a referência zero quando se trata de altitude. Quando nós tratamos de altitude, o zero é o nível do mar. As altitudes acima do nível do mar são as altitudes chamadas positivas. E as altitudes abaixo do nível do mar são as altitudes negativas, também chamadas de profundidade, que é o caso do nosso mergulhador, que está localizado a menos 15 metros. O que significa essa localização? Ele está a 15 metros abaixo do nível do mar. E ele a gente está falando de adição. Se ele está nessa profundidade, eu vou adicionar uma menos 5 metros, porque ele vai descer 5 metros. Então, eu estou adicionando menos 5 metros. Então, menos 15 mais menos 5 metros. E ele alcançou a profundidade, né, de menos 20 metros. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente está resolvendo isso em cima de um slide, de uma ilustração. Agora, como fazer isso só com os números? Reparem aqui. Eu tenho menos 15 e eu vou adicionar com o menos 5. Isso, na verdade, é uma soma entre dois números inteiros, que possuem, nesse caso, o mesmo sinal. E para resolver isso, existe uma regrinha. A regra é, para eu adicionar, né, a soma entre dois números que são inteiros com o mesmo sinal, repare o sinal do menos 15 e o sinal do menos 5. São dois sinais iguais. Nós vamos manter o mesmo sinal, negativo, mantemos o mesmo sinal e que vão somar agora os módulos. Ah, professor, não lembro o que é módulo. Módulo é um número sozinho, lembra disso? É ele sem o sinal, ou seja, é o valor absoluto desse número. Então, que módulo que eu vou somar? O módulo de menos 15 é 15. O módulo de menos 5 é 5. Somando esses dois módulos, eu tenho aqui 15 mais 5, 20. Então, a resposta final será menos, e a soma dos módulos, 20. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, onde a gente encontra a adição entre os dois números inteiros. Né? Meu saldo estava negativo em R$40, ou seja, eu estava devendo ao banco R$40. Fiz um depósito de 30, consegui colocar R$30 no banco, ou seja, mais R$30 no banco. E o meu saldo ainda ficou negativo em R$10. Essa é uma operação entre dois números inteiros. Porém, repare, menos 40 é o que eu tinha no banco, ou seja, não tinha, né? Estava devendo ao banco menos 40, era o meu saldo. Aí eu vou adicionar, que a gente está falando de adição, né? Eu vou adicionar um depósito de R$30, ou seja, mais R$30. E aí eu tenho, né, na verdade, eu tenho uma adição entre dois números inteiros que têm sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. E existe uma regra que justamente fala sobre isso. Quando eu vou somar dois números que têm sinais diferentes, eu tenho que pegar o sinal, né, de quem tem o maior módulo. Quem possui o maior módulo, o menos 40 ou o mais 30? Olha, o módulo de menos 40 é 40. E o módulo de mais 30 é 30. Então, quem é que tem o maior módulo? O 40. Vou usar o sinal negativo na resposta. Sinal negativo na resposta. E o que eu faço com esses módulos? Eu somo conforme o exemplo anterior? Não, no exemplo anterior eu tinha a adição entre dois números que têm o mesmo sinal. Né? Então eu repetia o sinal e somava os módulos. Nesse caso não, os sinais são diferentes, então eu vou usar o sinal de quem tem o maior módulo, que é negativo, e vou subtrair os módulos. 40 menos 30, o maior módulo menos o menor módulo. 40 menos 30, 10. Então, eu fiquei com saldo negativo no banco de R$10. Agora, como é que o banco mostra isso para a gente? Através do extrato. O extrato nada mais é do que um papel que o banco emite para mostrar a nossa movimentação bancária. Então, está aqui. Kleber Rangel, sou eu. Estou com saldo anterior de R$40, ou seja, estou devendo ao banco R$40.
Aí eu consegui fazer um depósito de R$30. Botei dinheiro no banco, R$30. Mas meu saldo ainda ficou negativo em R$10. Um outro exemplo que a gente encontra a adição entre dois números inteiros é quando a gente fala de temperatura. Observe esse exemplo que está aqui. Numa madrugada, um termômetro estava registrando a temperatura de 10 graus centígrados negativo. 10 graus Celsius negativos. O que significa isso? Uma madrugada bastante fria. Ao amanhecer, né, essa temperatura, o sol bateu, essa temperatura subiu 10 graus Celsius. Ela estava negativa em 10 na madrugada. Amanheceu, o sol deu uma esquentada, essa temperatura subiu, mas não subiu tanto assim, subiu apenas 10 graus, né? E aí, com isso, o termômetro passou a registrar a temperatura de 0 graus Celsius. Eu também tenho, de novo, uma adição entre dois números inteiros, mas só que agora, observe essa situação. Aqui está o termômetro, a 0 graus Celsius está aqui. As temperaturas acima de 0 graus Celsius são as temperaturas positivas. As temperaturas abaixo de 0 graus Celsius são as temperaturas negativas. Observe que o vermelho, que é o mercúrio do termômetro, ele está marcando menos 10 graus Celsius. Está mostrando que a temperatura na madrugada estava em menos 10 graus Celsius. Aí o sol bateu nessa cidade, né? E a temperatura subiu mais 10 graus Celsius. Subiu, ainda continua bastante fria, porque vai de menos 10 graus para 0 graus Celsius, ou seja, ele ainda continua bastante fria. Resultado, 0 graus Celsius. Isso, mostrando uma figura, fica mais ou menos fácil. Como a gente resolve isso no nosso dia a dia quando aparecer esse tipo de conta na matemática? Veja bem, eu tenho menos 10, que é a minha temperatura inicial, e eu vou adicionar mais 10. Reparem que eu tenho agora uma adição entre dois números, mas como é que são chamados esses dois números, que um é menos 10 e o outro é mais 10? São números simétricos, opostos. Eles possuem a mesma distância da origem, certo? A distância, 10 unidades. Do menos 10 até o zero, 10 unidades. Do mais 10 até o zero, 10 unidades. Ou seja, o mesmo módulo. Então, existe uma regra também para quando a gente vai somar dois números simétricos. Qual é essa regra? A soma de dois números opostos ou simétricos é sempre igual a zero. Então, menos 10 mais 10, eu tenho resultado zero. Agora a gente vai fazer um resumo daquilo que a gente acabou de ver, que são as regras da adição. Se eu tiver que somar dois números positivos, o resultado será positivo. E eu faço o que com os módulos? A gente soma os módulos. Então, observe o exemplo. Eu tenho uma soma de dois números que são positivos. Mais 5 é positivo, mais 3 é positivo. Eu estou somando esses dois números. Eu vou manter o mesmo sinal, né? E vou somar seus módulos. Então, mantenho o positivo e somo os módulos. Os módulos são: o módulo de mais 5 é 5, o módulo de mais 3 é 3. 5 mais 3 são 8, a resposta mais 8. Se tivermos que somar dois números negativos, nós vamos manter o sinal negativo e também, de novo, nós vamos somar seus módulos. Então, aqui a gente tem um exemplo de soma entre dois números negativos. Eu vou somar o menos 6 com o menos 4. Eu vou manter o mesmo sinal negativo e vou somar os seus módulos. O módulo de menos 6 é 6. O módulo de menos 4 é 4. 6 mais 4 são 10. Resposta, menos 10. Soma de dois números de sinais diferentes. Olha, reparem que aqui em cima eu tenho soma de dois números com sinais iguais. Mantenho o sinal e somo os módulos. Mantenho o sinal e somo os módulos. Agora eu vou somar dois números com sinais diferentes, ou seja, um é positivo e o outro é negativo. O que a gente tem que reparar? Qual o módulo maior? Qual o número que possui o maior módulo? E então, a gente vai utilizar o sinal desse número e vamos fazer o que com os módulos? Nós vamos subtrair esses módulos. O maior módulo menos o menor. Repare no exemplo. Eu vou somar dois números com sinais diferentes. O mais 3 e o menos 5. Os sinais são diferentes. Então, quem é que tem o maior módulo? O menos 5 ou o mais 3? Veja bem, o módulo de menos 5 é 5. O módulo de mais 3 é 3. O maior módulo é o menos 5. Vou utilizar o sinal desse cara. Quem é esse cara? Menos 5, vou usar o sinal menos.
E agora vamos fazer o quê? A diferença entre esses módulos. Pegar o 5 menos o 3. 5 menos 3 são 2. Então a resposta vai dar menos 2 nesse caso. Vamos somar agora dois números, sendo que um deles é zero. Se eu vou somar dois números, um deles é zero, a resposta é o outro número. Sempre assim. Então repare aqui o exemplo. A soma entre dois números, onde um deles é zero. Vou somar o menos 5 com zero, a resposta será o menos 5. E por último, a soma entre dois números que são simétricos ou opostos. Lembrando que opostos, né, são aqueles que têm o mesmo módulo, a mesma distância da origem. Ou simétricos também são chamados de simétricos. Então, para somar dois números que são opostos ou simétricos, a resposta é zero. Se eu somar o mais 10 com menos 10, foi o exemplo que eu mostrei, né, da temperatura, estava menos 10 graus, somei mais 10, ficou zero. Então, a mesma coisa acontece com qualquer número oposto. Se eu vou somar o mais 3 com menos 3, a resposta será sempre zero. Vamos ver agora como é que fica as adições, né, com mais de duas parcelas. Eu, particularmente, prefiro juntar todos os números que são positivos e juntar todos os outros números que são negativos. Observe o exemplo que nós temos aqui. Mais 20, eu vou somar com mais 6, vou somar com mais 16 e vou somar com mais 13. Eu vou juntar todos esses números positivos e também vou fazer a mesma coisa com os números negativos. O menos 10, junto com o menos 8, junto com o menos 20 e junto com o menos 18. Para que eu faço isso? Porque quando eu somo os números que possuem o mesmo sinal, eu vou repetir o sinal e somar seus módulos. Repare, eu vou repetir o sinal de mais, porque esses quatro números aqui têm o mesmo sinal, e eu repito o sinal de mais e somo seus módulos. E eu faço a mesma coisa com esses outros quatro números. Eu vou repetir o sinal dele, negativo, e agora eu vou somar seus módulos. 10 mais 8 mais 20 e mais 18 dá 56. E o que eu faço agora? Eu tenho a soma, né, entre um número positivo e um número negativo, sinais diferentes. Eu tenho que observar quem é que tem o maior módulo. Desses dois números, quem é que tem o maior módulo? É o 56. 56 é o maior módulo, porque o módulo de menos 56 é 56. O módulo de mais 55, 55. Então, eu vou usar o sinal negativo. A resposta será, lembra da regra? Utilizamos o sinal de quem tem o maior módulo e subtraímos os seus módulos. O 56 menos o 55. O maior módulo menos o menor módulo. Então, a resposta será menos 1. Vamos ver agora um exemplo contextualizado daquilo que a gente acabou de ver. A adição, né, ou adições de mais de duas parcelas. Observe esse exemplo. Um ônibus saiu com 6 passageiros, né, em direção ao centro da cidade. Na primeira parada, subiram 8 passageiros e desceram 2 passageiros. Na segunda parada, subiram 4 passageiros e desceram também 2 passageiros. Na terceira parada, subiram 5 passageiros e desceu 1 passageiro apenas. E na última parada, na quarta parada, subiram 4 passageiros e desceram 6 passageiros. Aí, a resposta, ele quer saber o seguinte: quantos passageiros seguiram no ônibus após a quarta parada? Esse é um exercício que tem vários números, né? De subiu, desceu. O que significa subir e descer? Subir é que acrescentou passageiro, né? Mais passageiros. E desceu, o passageiro saiu do ônibus, sinal negativo. Então, como a gente começa a viagem? Nós começamos com 6 passageiros e na primeira parada eu vou acrescentar o que aconteceu na primeira parada. Na primeira parada, subiram mais 8 e desceram 2 passageiros. Na segunda parada, eu vou acrescentar o que aconteceu na segunda parada. Subiram 4 passageiros e desceram 2 passageiros. Vou acrescentar o que aconteceu na terceira parada. Na terceira parada, subiram 5 passageiros e desceu apenas 1. E vou acrescentar o que aconteceu na quarta parada. Subiram 4 passageiros e desceram 6. Reparem que eu tenho uma soma, né, uma adição entre várias parcelas, positivas e negativas. Como é que a gente resolve isso? Da mesma maneira que a gente resolveu o exemplo anterior. Eu vou juntar todos os números que são positivos e juntar todos os números que são negativos. Então aqui eu tenho mais 6, que é o que eu tinha no ônibus antes da primeira parada, mais 8, mais 4, mais 5, mais 4, com as outras paradas, e eu vou somar todos os números negativos, né?
que são os que desceram do ônibus. Menos 2, com menos 2, com menos 1, com menos 6. Da mesma maneira que a gente resolveu, a gente vai manter o sinal, porque eu estou somando desses números azuis aqui, eu estou somando todos os números positivos. Então, eu repito o sinal de mais e somo seus módulos. 6 mais 8 mais 4 mais 5 mais 4 dá 27. Mantenho o sinal positivo e somo os módulos. E a mesma coisa eu faço com os números negativos. Eu mantenho o sinal negativo e somo seus módulos. 2 mais 2 mais 1 mais 6 dá 11. Agora eu tenho a soma ou a adição entre dois números com sinais contrários. Perdão. Eu tenho um número positivo, mais 27, e um número negativo, menos 11. Reparem que mais 27 é a quantidade de passageiros que subiram o ônibus. E menos 11, a quantidade de passageiros que desceu do ônibus. Eu quero saber exatamente, o problema pede, quantos passageiros seguiram a viagem após, a quarta parada. Então, eu tenho que resolver essa conta. Mais 27 e menos 11 são dois números que têm sinais diferentes. Quem é que tem o maior módulo? O mais 27 ou o menos 11? Olha, o módulo de mais 27, 27. O módulo de menos 11, 11. 27 é o maior módulo. Então, eu vou usar o sinal positivo na resposta. Sinal positivo. E como eles têm sinais contrários, eu tenho que diminuir os módulos, fazer a subtração entre os seus módulos. 27 menos 11 são 16. Então, seguiram viagem nesse ônibus apenas dos 16 passageiros que restaram. Bom, a gente vai ver agora a subtração entre dois números inteiros. Como é que a gente resolve a subtração entre dois números inteiros? Nós vamos utilizar a operação inversa da subtração, que é a adição. Vamos verificar isso num contexto, quer dizer, num problema contextualizado, Numa madrugada, um termômetro registrava a temperatura de 10 graus Celsius negativo. Então, uma madrugada muito fria, estava 10 graus Celsius negativo. Ao meio-dia, esse mesmo termômetro passou a registrar 20 graus Celsius. Ele quer saber quanto essa temperatura variou. Ou seja, a temperatura para variar, ela vai sair do menos 10 graus Celsius até chegar a 20 graus Celsius ao meio-dia. Qual é a variação de temperatura? Variação de temperatura, eu pego a temperatura marcada por último, a registrada ao meio-dia, e vou subtrair a temperatura registrada na madrugada. Ou seja, temperatura final menos a temperatura inicial. Observe o termômetro. A gente tem um termômetro, de novo, lembrando a vocês, 0 graus Celsius. Acima de 0 graus Celsius nós temos as temperaturas positivas. Abaixo de 0 graus Celsius nós temos as temperaturas negativas. Observem que o mercúrio, na madrugada, está marcando menos 10 graus Celsius. Está marcando menos 10 graus Celsius na madrugada. Ao meio-dia, essa temperatura subiu para 20 graus Celsius, acima de zero. Ou seja, ele quer saber justamente quanto essa temperatura variou, saindo de menos 10 para chegar a 20 graus Celsius. Como eu havia falado, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Observem aqui, de 10 para chegar a zero, de menos 10 para chegar a zero, a temperatura subiu 10 graus Celsius. De 0 para chegar a 20, mais 20 graus Celsius. Ou seja, ela variou 30 graus Celsius. E sabe por que tem esse sinal de mais? Porque a temperatura variou, ela subiu. Ela saiu de menos 10 e ela subiu para mais 20 graus Celsius. Por isso ela tem, na variação, o sinal positivo. Como a gente faz isso efetivamente na matemática? Vão aparecer primeiro a temperatura final, 20 graus Celsius, menos a temperatura inicial, menos 10 graus Celsius. Então, é uma subtração. Reparem que agora eu tenho, entre esses dois números inteiros, eu tenho uma subtração. Eu não tenho mais uma soma entre dois números inteiros, eu tenho uma subtração entre dois números inteiros. E existe uma regrinha para a gente calcular a subtração entre dois números inteiros. Nada mais é do que a diferença entre dois números inteiros é a soma do primeiro número com o oposto do segundo número. Então, reparem que professor, você me complicou.
Reparem que a diferença entre dois números inteiros se transforma na soma de dois números inteiros, mas não os mesmos dois números inteiros, do primeiro número inteiro somado com o oposto do segundo número. Então, reparem, a operação inversa, né, que eu falei no início, aparece aqui. A subtração se transforma na soma de dois números inteiros, sendo o primeiro com o oposto do segundo número. O oposto é o simétrico, o oposto de menos 10 mais 10. E aí é só você efetuar a adição, conforme a gente já aprendeu a adição entre dois números inteiros. Dois números com sinais iguais, eu repito esse sinal e somo seus módulos. Mais 20 com mais 10, mais 30. E agora a gente vai ver mais um exercício de subtração entre números inteiros. Um tubarão nadava em uma profundidade de 20 metros abaixo do nível do mar. Ao avistar, né, a presença de um cardume, ele passou a nadar a 50 metros abaixo do nível do mar. O problema pergunta qual a variação de altitude ou qual a variação de profundidade no deslocamento desse tubarão. Primeiro a gente tem que falar de variação de altitude, seria a altitude final menos a altitude inicial. Assim como a gente falou de variação de temperatura no exercício anterior, que era a temperatura final menos a temperatura inicial, quando eu quero saber a variação de altitude, eu quero justamente essa conta, a altitude final menos a altitude inicial. Vamos observar agora a gravura. O nível do mar é a referência zero quando a gente fala de altitudes, né? Acima do nível do mar nós temos as altitudes positivas, abaixo do nível do mar as altitudes negativas, também chamadas de profundidade. Agora, o nosso tubarão, inicialmente, né, a sua altitude inicial era menos 20 metros. Quando ele observou um cardume, ele passou a nadar a 50 metros abaixo do nível do mar. Ele quer saber justamente esse deslocamento do tubarão, que ele saiu de menos 20 metros e foi para menos 50 metros. Ou seja, ele saiu de menos 20 metros para menos 50 metros. Qual foi esse deslocamento? Né? Esse deslocamento seria a altitude final, que é menos 50, menos a altitude inicial. Então, eu tenho que fazer essa conta, e se você fizer essa conta, vai dar 50 menos 20, 30, mas com um sinal negativo. Por que com sinal negativo? Porque o tubarão, ele desceu, ele foi com uma profundidade maior ainda. Então, se ele desceu, aumentou a profundidade dele, ele foi para mais negativo, e aí ele ficou com um deslocamento negativo. Se esse é o tubarão, ao invés de descer, né, ao invés de descer, ele tivesse subido, esse deslocamento seria um deslocamento positivo. No caso, ele desceu, o deslocamento dele foi negativo, menos 30. Vamos fazer essa conta dessa maneira. O deslocamento seria a altitude final dele, onde ele se localizou por último, menos 50, subtrair, né, a gente vai fazer a subtração da altitude inicial, que seria o menos 20. Então, a altitude final menos a altitude inicial. Aí o que a gente tem exatamente agora? A gente tem uma subtração entre dois números inteiros. Né? Entre os parênteses, nós temos um sinal de menos, ou seja, uma subtração entre dois números inteiros. Qual é a regrinha? O que a regrinha diz? A diferença entre dois números inteiros é igual à soma do primeiro número com o oposto do segundo número. Então, veja bem, eu vou repetir o primeiro número e vou somar. Olha, era uma diferença e vai passar a ser uma soma, que é a operação inversa, né, da subtração. A operação inversa é a soma. Agora, eu vou somar com o simétrico de menos 20, ou o oposto de menos 20. E o oposto de menos 20 é mais 20. E aí você volta para aquelas regrinhas que a gente viu em adição. Eu tenho agora uma adição entre dois números inteiros. Reparem que esses dois números inteiros, eles têm sinais diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente vai verificar quem é que tem o maior módulo. O módulo de menos 50 é 50. O módulo de mais 20 é 20. Quem é que tem o maior módulo? O 50. Então, nós vamos usar o sinal negativo. E vamos fazer a subtração desses módulos. 50 menos 20. A resposta será
menos 30 metros. Ou seja, ele teve um deslocamento negativo, ele teve um deslocamento para baixo do nível do mar. Vocês se lembram das expressões numéricas, né? Agora a gente vai resolver expressões numéricas utilizando a adição e a subtração entre números inteiros. Mas, para que a gente faça isso, a gente tem que seguir algumas regrinhas, né? Se antes dos parênteses houver um sinal de mais, nós não vamos alterar o que tem dentro dos parênteses, né? Os sinais dos números. Agora, se antes dos parênteses houver um sinal de menos, nós vamos alterar os sinais dos números que estão lá dentro. Por que a gente tem que alterar? Porque quando tem um sinal de menos na frente, significa que eu estou fazendo uma conta de subtração daquele número. Então, como que a gente faz na subtração? A gente soma com o oposto, por isso a gente troca o sinal. Vamos observar alguns exemplos, né? Aqui a gente tem o mais 30, menos o menos 10, mais o menos 5, menos o mais 8, menos o menos 2. Se não tiver sinal na frente, ó, antes do mais 30, tem algum sinal na frente dele? Não. Então, a gente simplesmente vai repetir o mais 30 lá embaixo. Agora, repare que na frente dos parênteses do menos 10, existia um sinal de menos. Eu chamei a atenção, botei o sinal de menos em vermelho para chamar a atenção daqueles que você realmente tem que prestar mais atenção, que vai ter que trocar o sinal que está lá dentro. Por quê? Eu vou fazer a subtração com menos 10, é a mesma coisa que somar com o oposto. Então, eu vou, ao invés de menos 10, eu vou acrescentar mais 10. Depois eu tenho uma soma com menos 5. É só repetir o que está lá dentro. Repete o menos 5 aqui. Aqui eu tenho menos na frente de novo do parênteses, ou seja, a subtração do mais 8. Subtrair mais 8 é somar com menos 8. Então, eu apresento aqui o menos 8. E de novo eu tenho a subtração do menos 2. Se eu vou subtrair o menos 2, é a mesma coisa que somar mais 2. Então, é por isso o mais 2 aqui. Agora, você já sabe resolver isso. Separa os números positivos e os números negativos. Vamos lá. O mais 30, o mais 10 e o mais 2, vou somar os 3. E os negativos, o menos 5 e o menos 8. Então, a gente efetua a soma, repetindo o sinal, repete o sinal e soma os módulos. O sinal aqui é positivo, desses três números, 30 mais 10, 40, mais 2, 42. Então, ficou mais 42. E agora, eu tenho que somar esses dois números negativos. Repete o sinal, menos com menos, repete o sinal e soma os módulos também. 5 mais 8, 13. Agora sim, no final, eu tenho mais 42 e menos 13, uma conta de números inteiros, né? Que é uma adição entre dois números inteiros que tem sinais diferentes. Eu observo quem tem o maior módulo, nesse caso aqui é o 42, módulo de mais 42 é 42, módulo de menos 13, 13. Então, eu vou usar o sinal de mais na resposta. E fazer a subtração dos números. 42 menos 13, mais 29 a resposta. Vamos ver outro exemplo. Mais 8, mais, dentro do parênteses tem uma menos 4, menos 7. Menos, dentro do parênteses tem mais 10, menos 5, mais 12. E mais um sinal negativo, menos 7. O que a gente vai fazer? Vamos verificar aqui. O mais 8 não está dentro de parênteses, é só repetir embaixo. Não tem problema nenhum. Mais 8 desce do mesmo jeito. Aqui tem um sinal de mais na frente desse parênteses, onde tem o menos 4 e menos 7. Você vai somar essa diferença. Então, vai ficar menos 4 e menos 7 direto, sem trocar o sinal. Menos 4 e menos 7. Já preste atenção nesse sinal de menos na frente desse parênteses aqui. Eu tenho que subtrair o mais 10 e o menos 5. O mais 12 é a mesma coisa que somar o oposto. O menos 10 mais 5 e o menos 12. Eu estou somando o oposto. E a mesma coisa acontece aqui no finalzinho, que eu tenho menos 7. Eu vou subtrair o menos 7? Não, eu vou somar com o oposto. É o mais 7. E de novo a gente pega os números positivos, junta todos os números negativos e no final a gente faz a conta entre o positivo e o negativo. 8 mais 5 mais 7, mais 20. E agora os números negativos, menos 4, menos 7, menos 10 e menos 12, somando todos esses negativos dá menos 33. Observe quem é que tem o maior módulo. O maior módulo é o 33, então eu uso o sinal negativo. E faço a subtração entre os módulos. 33 menos 20, menos 13. A próxima operação que nós vamos ver agora será a multiplicação. Olha, a multiplicação você já conhece. A multiplicação ela veio para facilitar a soma de parcelas iguais. Por exemplo, se eu tiver que somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, é a mesma coisa que 4 vezes 3.
Eu não preciso ficar somando 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, essa multiplicação é a conta que veio para facilitar a soma de parcelas iguais. Tá? Agora, como é que a gente resolve isso nos números inteiros? Como a gente vai resolver isso? Existe uma regrinha simples, mas que vocês têm que guardá-la. Vamos lá. O produto de dois números, né, que tem o mesmo sinal sempre será positivo. Ou seja, se você tiver um sinal de mais vezes um outro número que tem um sinal de mais, o resultado é positivo. Mas se você também tiver dois números que têm o mesmo sinal negativo, a multiplicação também vai dar positivo. Observe os exemplos. Aqui eu tenho a multiplicação de dois números que são com o mesmo sinal. O mais 2 é positivo, o mais 9 é positivo. O resultado vai direto, quero que você primeiro coloque o resultado do sinal, se é positivo ou se é negativo. Se eu tenho dois sinais iguais multiplicados, a resposta positivo. E depois faz a multiplicação entre os módulos. Pega o 2 e multiplica por 9. 2 vezes 9, 18. Então a resposta da multiplicação de mais 2 vezes mais 9 é igual a mais 18. Vamos ver outro exemplo. É a multiplicação entre dois números inteiros que possuem o mesmo sinal. Tá? Se os dois sinais são iguais na multiplicação, a resposta será positiva. Então, direto, você já vai lá e marca sinal de mais. Então, dois sinais negativos multiplicados, iguais, positivo. Agora, pega os módulos, né? 7 vezes 6, e o resultado, mais 42. Agora, vamos ver quando os sinais não são iguais. Já o produto de dois números sinais diferentes, né, a regra diz que é sempre negativo. Ou seja, um é positivo, o outro é negativo, o resultado dá direto negativo. E depois você só multiplica os módulos. Tá? Então vamos ver dois exemplos. Multiplicação entre dois números. Um é positivo, o outro é negativo. A resposta de cada já vai para o negativo. E depois você faz a multiplicação dos módulos. 6 vezes 5, 30. E outro exemplo. Eu tenho agora o menos 3 multiplicado por mais 6. De novo, a multiplicação de dois números inteiros, sendo que um é negativo e o outro é positivo. Sinais diferentes, resposta negativa. Faz a multiplicação dos módulos, 3 vezes 6, 18. Esses quadrinhos que estão aqui, eles simplesmente mostram justamente, é um resumozinho. Mais vezes mais igual a mais. Menos vezes menos igual a mais. Ou seja, se os sinais envolvidos na multiplicação são iguais, a resposta positiva. Sinais iguais, resposta positiva. Agora, esse outro quadrinho é justamente o contrário. Se os sinais são diferentes, um é mais vezes um sinal negativo, negativo. Se é menos vezes um sinal positivo, negativo também. Tá? Então, fique atento a essa regra, porque ela é extremamente importante daqui para frente. Vamos ver agora dois exemplos bem simples, né, de multiplicação entre dois números inteiros. João pediu que seus irmãos o ajudassem a pagar seu aluguel. Cada um dos seus irmãos pagou uma parcela de R$200. Né? Sabendo que João foi ajudado por 5 irmãos, descubra qual a quantia arrecadada por João. 5 irmãos pagaram cada um 200, é a mesma coisa que fazer a multiplicação de 5 vezes 200. Então, essa multiplicação multiplicar é a mesma coisa que somar parcelas iguais. Ou seja, 5 parcelas iguais a 200. Né? Essa multiplicação, soma de 5 parcelas iguais, 5 vezes 200, eu tenho 5 é um número positivo, o 200 outro número positivo, a multiplicação de números inteiros positivos, resposta dá positivo. Então, 5 vezes 200, R$1.000. É a quantia arrecadada por João para pagar o seu aluguel. Um outro exemplo que eu tenho aqui é: Rodrigo fez um curso de mergulho e o seu instrutor orientou que ele fizesse paradas de 2 em 2 metros. Né? Sabendo-se que ele fez 6 paradas de 2 metros, descubra qual a profundidade alcançada por Rodrigo. Então, o que significa isso? Ele fez 6 paradas, cada parada dessa, menos 2 metros. Por que o menos 2 metros? Porque eu estou falando de profundidade. Se ele está mergulhando abaixo do nível do mar, ele está com a profundidade negativa. Então, 6 paradas vezes menos 2. Então, reparem que eu tenho a multiplicação da quantidade de paradas pela profundidade. Se é a profundidade, sinal negativo. Que é a mesma coisa que a soma de 6 parcelas iguais a menos 2 metros.
menos 2, mais menos 2, mais menos 2, mais menos 2, mais menos 2, menos 2. Soma de 6 parcelas iguais. 6 é um número positivo, menos 2 metros, um número negativo. A multiplicação de um número positivo por um negativo, a resposta será negativa. Multiplicação de dois números de sinais contrários, resposta negativa. E 6 vezes 2, 12. Ou seja, a profundidade alcançada por Rodrigo foi de menos 12 metros. Vou falar agora da multiplicação com vários fatores, ou seja, vários números inteiros envolvidos na multiplicação. Existe uma regrinha. Se todos os números que estão envolvidos na multiplicação, todos esses fatores forem positivos, a resposta também será positiva, bastando apenas multiplicar os módulos envolvidos nesses fatores. Vamos observar um exemplo. Eu tenho aqui a multiplicação de mais 3 vezes mais 2 vezes mais 4 vezes mais 10. Esses 4 fatores que estão envolvidos nessa multiplicação, todos eles são positivos. Então a resposta também será positiva. Basta agora fazer a multiplicação dos seus módulos. Eu vou multiplicar 3 vezes 2 vezes 4 vezes 10. A multiplicação dá 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4 são 24. 24 vezes 10, 240. Então, a resposta mais 240. Então, de novo, a multiplicação de vários fatores, onde todos esses fatores são positivos, a resposta será positiva. Basta fazer a multiplicação dos seus módulos. Mas, se a gente tiver uma multiplicação com fatores positivos e negativos, aí a gente tem outra regrinha. Veja bem, a gente primeiro tem que contar a quantidade de números negativos que estão envolvidos nessa multiplicação. Se essa quantidade de números negativos for ímpar, a resposta será negativa. Se a quantidade de números negativos for par, a resposta será positiva. Ficou esquisito? Vamos ver no exemplo. Eu tenho aqui a multiplicação de mais 3 vezes menos 1, que multiplica mais 5 vezes mais 2. A multiplicação de vários números inteiros. Eu tenho que observar a quantidade de números negativos envolvidos nessa multiplicação. Quantos fatores são negativos? Apenas o menos 1 é negativo. O mais 3 é positivo, o mais 5 é positivo e o mais 2 é positivo. Apenas um número negativo, esse número 1 é um número ímpar de números negativos. Então a resposta será negativa também. Então a resposta negativa. E agora basta fazer a multiplicação dos seus módulos. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Resposta, menos 30. Então, um fator negativo, 1 é um número ímpar, resposta negativa. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho a multiplicação entre 2 mais 4, multiplicado por menos 2, multiplicado pelos 3. De novo, eu tenho que observar a quantidade de números que são negativos, ou seja, a quantidade de fatores negativos. E aqui nós temos dois fatores que são negativos, o menos 2 e o menos 3. E 2 é um número par, então a resposta será positiva. E eu coloco o sinal de mais, e agora basta fazer a multiplicação dos seus módulos. 2 vezes 4 são 8, 8 vezes 2 são 16, e 16 vezes 3, 48. Então a resposta, mais 48. Dois fatores negativos, 2 é um número par, resposta positiva. Mais um exemplo. Eu tenho aqui mais 3 multiplicado por menos 5, que multiplica menos 1, que multiplica menos 2. Observa a quantidade de fatores negativos. Quantos fatores negativos estão envolvidos nessa multiplicação? 3. Menos 5, menos 1 e menos 2. 3 é um número ímpar. Se 3 é um número ímpar, a resposta será negativa. Então, colocamos o negativo e fazemos a multiplicação dos seus módulos. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. Resposta, menos 30. 3 fatores negativos. 3 é um número ímpar. Resposta negativa. Agora, a gente vai ver quando, dentro de vários números multiplicados, ou seja, vários fatores na multiplicação, eu tenho um deles que é zero. A resposta é automaticamente zero. Não importa se tem tantos números positivos, tantos negativos, mas se um dos fatores envolvidos na multiplicação é zero, a resposta é zero. Olha o exemplo. Menos 6 vezes 0 mais 3 vezes menos 5. Tem um fator envolvido que é zero.
Resposta automaticamente zero. A divisão entre dois números inteiros, né, a gente vai utilizar a mesma regra que a gente utilizou para a multiplicação de dois números inteiros. Por quê? Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. E a regra é, se os dois números que estão envolvidos na divisão tiverem o mesmo sinal, né, a resposta será positiva. Olha o exemplo. Menos 24 dividido por menos 4. Os dois números que estão envolvidos na divisão têm o mesmo sinal negativo. Não importa, se os dois números são iguais, a resposta positiva. Basta fazer a divisão entre os dois números. O dividendo, 24, dividido pelo divisor, 24 dividido por 4, quociente 6. Então, a resposta mais 6. Outro exemplo. Eu tenho aqui o mais 15 dividido por mais 5. Os dois números são positivos. Resposta positiva. Dois números iguais, né, com sinais iguais, resposta positiva. Basta fazer de novo a divisão do 15 por 5. 15 dividido por 5, 3. Então, quando eu tenho os dois números com o mesmo sinal, eu tenho o resultado positivo. Se eu vou dividir dois números com o mesmo sinal, resultado positivo. Observe o quadrinho. Menos dividido por menos, mais. Mais dividido por mais, mais. Grave essa regra. Agora, se os dois números que estão envolvidos na divisão, um é positivo, o outro é negativo, o resultado, o quociente, será negativo. Então, veja bem. Eu tenho aqui uma divisão entre dois números. Esses dois números possuem sinais diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. A resposta vai direto de ser negativo. E basta fazer a divisão, né, desses dois módulos. 18 dividido por 2 dá 9. Então, menos 18 dividido por mais 2 é igual a menos 9. Outro exemplo, eu tenho a divisão, de novo, de dois números que têm sinais diferentes. Mais 20 dividido por menos 2. Dois sinais diferentes, resposta negativa. Basta fazer a divisão dos números, módulos. 20 dividido por 2 dá 10. Então, mais 20 dividido por menos 2, menos 10. Aqui temos o quadro também do resumo. Menos dividido por mais, igual a menos. Sinais diferentes. Mais dividido por menos, também igual a menos. Sinais diferentes, a divisão negativa. Bom, não tem nem sentido a gente querer dividir alguma coisa por zero, né? Você tem 6 para dividir por zero, se você não vai dividir por nada, não tem sentido nenhum. Não existe uma divisão por zero. Mas existe, você pode pegar o zero e dividir para 3. Se você não tem nada, vai dividir para 3, quanto você vai dar para cada um? Nada. Então, o zero pode ser dividido, mas o zero não pode dividir. Olha só, zero, eu tenho zero e vou dividir por mais 6. Você tem nada para dividir para 6 pessoas, vai dar nada para cada um. Agora, essa aqui não existe. Veja bem, eu tenho 5 e vou dividir por nada, não tem sentido. Por que que não tem sentido? Porque não existe nenhum número multiplicado por zero que resulte em mais 5. Vamos ver agora dois exercícios simples, exemplos, da divisão entre dois números inteiros. Júlia divide o apartamento com 6 amigas. O aluguel custa por mês valor de R$ 1.400. Quanto cada uma delas paga pelo aluguel se o valor é dividido igualmente entre elas? Então, eu tenho que pegar os 1.400, que é o valor total do aluguel, e dividir por 7. Ah, professor, mas por que por 7? Porque é Júlia mais as 6 amigas. A Júlia também paga por esse aluguel. Então, eu tenho que fazer simplesmente essa divisão, 1.400 dividido por 7. Dois números inteiros divididos, né? Os dois números são positivos, a resposta será mais, e eu tenho que fazer a divisão entre seus módulos. Pegar o 1.400 dividido por 7, são 200. Ou seja, cada uma de suas amigas, inclusive a Júlia, né, pagará R$ 200 por mês para pagar o aluguel. Vamos ver agora um outro exemplo. A imagem mostra um mergulhador em uma profundidade de 20 metros. Então está aqui a imagem que mostra esse mergulhador localizado a 20 metros abaixo do nível do mar. Qual a profundidade do cardume? Ele quer saber a profundidade que está localizado esse cardume, né, que está localizado a 1/4 da profundidade do mergulhador. Então, ele quer saber a localização do cardume, sabendo-se que esse cardume está localizado a 1/4 da profundidade do mergulhador.
Então eu tenho que calcular 1/4 da profundidade do mergulhador, ou seja, eu tenho que calcular 1/4 de menos 20. Calcular 1/4 de menos 20 é a mesma coisa que pegar o menos 20 e dividir por 4. Então, essa é a divisão que eu tenho que efetuar. Menos 20 divididos por 4. Eu tenho aqui uma divisão entre dois números inteiros, onde um é negativo e o outro é positivo. Ah, professor, o 4 não tem sinal. Se não tem sinal, ele é positivo. E aí, se a divisão é entre dois números que têm sinais diferentes, a resposta é negativa. E faço a divisão entre seus módulos. 20 dividido por 4, 5. Ou seja, a localização do cardume está a 5 metros abaixo do nível do mar. Então, você repara que ele tem essa profundidade de 5 metros, que é 1/4 da profundidade do mergulhador. Então, se você gostou, você dá um like, se inscreve no canal para continuar mandando esses vídeos. Um abraço.